Noite a todos, que as dúlcidas vibrações do divino e do celeste amigo das nossas vidas, Jesus, inunde os nossos lares, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos entes queridos, aqueles cujo nosso pensamento alcançar nesse instante, que necessitam de uma prece, de uma vibração, de uma luz, que esta paz de Jesus envolva todos nós. É num misto de alegria e de gratidão que nós agradecemos mais uma vez o convite carinhoso desta casa que tem nos dado muitas luzes e nos proporcionado um caminhar mais feliz, mais seguro e mais motivador dentro desta seara tão bela que o Mestre Jesus nos convida a trabalhar. E mais uma vez, tendo essa honrosa oportunidade de nos reunirmos em torno desse verdadeiro manancial de luz, dessa apoteose de energias, que é o Evangelho do nosso Mestre, nos proporcionando um trilhar, uma jornada mais luminosa, mais cheia de alegria, mais cheia de ânimo, para que as luzes da sua lição, das suas lições não nos desviem do caminho reto e seguro. Porque foi ele mesmo que nos orientava-nos, que orientava os seus discípulos, que aqueles que ele, sendo a luz do mundo, que aqueles que buscassem os seus ensinamentos nunca andariam em trevas. Então, que a luz do Mestre prossiga nos iluminando a nossa existência. E na noite de hoje, meus irmãos, dado as datas comemorativas que marcam o mês de dezembro, que fazem o mês de dezembro ser um mês especial, um mês diferente dos demais do ano, nós escolhemos falar da manjedoura de Jesus, como um símbolo de uma nova era para todos nós, trazendo o seu significado profundo. Esse mês, que dado essas duas datas festivas, a primeira comemorando o aniversário do nosso Mestre, no Natal, a segunda onde nós nos comemoramos um ano que se encerra e a chegada de um ano vindouro, que alimenta a esperança no coração de muitos, que deixam outros um pouco introspectivos, alguns mais retrospectivos, que de uma forma ou de outra nos deixam um pouco mais fraterno, dado as festividades que são marcadas esse mês, aonde os familiares de fora reúnem com seus outros familiares, aonde nós ligamos um pouco para os amigos, aonde as empresas promovem ali os amigos invisíveis, os chamados amigos invisíveis, essa brincadeira da troca de presente, de afetos, de palavras, de abraços, enfim, esse mês em que os nossos costumes natalinos, nós nos reunimos na ceia para lembrar do Cristo, para orarmos em família, e que na espera de um ano novo, uma nova esperança vai nos alimentando o ânimo, aonde nós fazemos o balanço daquilo que foi alcançado, daquilo que não foi alcançado, das probabilidades de se alcançar no próximo ano.
em que nós enfeitamos as nossas casas com as árvores de Natal, com os presépios, aonde nós enfeitamos as cidades com as luzes, enfim, que de uma forma ou de outra, essas duas datas faz com que o mês de dezembro seja um mês especial, diferente dos demais meses. Mas não é sobre esse aspecto das comemorações e das festividades humanas que nós queremos levar às nossas reflexões da noite de hoje. Nós gostaríamos de falarmos do Natal como algo a acontecer dentro dos nossos corações. Que nós gostaríamos de falar do Natal como um intercâmbio entre uma conexão íntima entre nós e o aniversariante Jesus. Do Natal como algo a acontecer dentro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nos convidando a uma retificação, a uma regeneração, a uma mudança. Enfim, é sobre esse ponto de vista que os amigos espirituais do mundo maior, trazendo a grandiosidade do Mestre, nos ampliando o ponto de vista da sua missão, do seu compromisso para cada um de nós, é que nós gostaríamos de falar sobre a manjedoura, sobre o nascimento de Jesus, como uma proposta de uma nova era para a humanidade. E é debruçando diante do primeiro pensamento da querida benfeitora Joana de Ângeles, que através da mediunidade abençoada do nosso querido Divaldo Franco, na sua obra Vidas Vazias, em que ela, analisando os aspectos espirituais e morais do Natal, ela teve a oportunidade de dizer que o Natal é o início de uma nova era para a humanidade, pelos significados e os objetivos com que Jesus revestiu-se das vestes para estar junto conosco diante das lutas humanas. E quando nós analisamos a vida de Jesus, ele não coube na história, como diz o grande historiador Ernesto Renan, que esse homem incomum, vai nos dizer Renan, foi capaz de marcar a história da humanidade em duas fases, no seu antes e no depois. E nós podemos dizer com Renan que depois do Mestre se corporificar-se na Terra, nós nunca mais seríamos o mesmo, depois da sua dúlcida presença no nosso meio. E os Espíritos vai nos apresentar Jesus como guia planetário, como modelo, como um guia que caminha junto com os caminhantes, para ensinar caminhos, para ensinar como que se caminha na vida, e como um modelo ímpar e incomum. E benfeitores da nobreza de Emmanuel, ampliando a grandiosidade de Jesus, vai nos apresentar o Mestre de uma forma inédita e inusitada. Porque quando nós vamos lá no livro A Caminho da Luz, nos primeiros capítulos, a gênese planetária, a formação da Lua, o divino escultor, Emmanuel vai nos apresentando Jesus como o grande arquiteto e criador dessa esfera, dessa escola de bênçãos que nos alberga, que nos dá a oportunidade de crescimento,
e cuja qual esfera terrestre, esse mesmo Criador e escultor do planeta é também o governador do orbe. E isso significa para nós, meus irmãos, que milhões de espíritos estão sobre o comando generoso do amor desse divino amigo de Nazaré, desse divino Messias, desse divino enviado, que, como vai dizer Emmanuel, no livro, nesse mesma obra, Caminho da Luz, que desceria às esferas da Terra. Agora é o governador do orbe, que vai deixar temporariamente a governadoria da Terra para governar milhares de ovelhas, para administrar milhares de vidas moralmente, para fazermos-nos crescermos. É a luz do mundo que desce na noite escura da ignorância espiritual dos seus habitantes da terra, para clarearmos-nos de sabedoria, de amor que liberta. E esse mestre, como diz Emmanuel, vem nos licionar o seu evangelho de imortalidade, nos ensinando as lições de amor e de redenção à família humana. E ele inicia esta aula, e ele inicia esse missionato, da qual ele traz a incumbência do Pai, que, como ele mais na frente vai dizer, que nenhuma das ovelhas do Pai se perderiam, porque ele é o bom pastor, e o bom pastor não deixa nenhuma das suas ovelhas desgarradas. Ele vai iniciar essa primeira aula. Esse Rei Celeste, esse divino escultor, como diz Emmanuel, vai iniciar seu magistério num reino e num reinado também inédito na Terra. Porque ele vai iniciar não sobre o patrocínio do poder financeiro, do ouro, e nem através do armamento belicioso das armas de fogo, da violência. Mas ele vai iniciar seu magistério de amor numa manjedoura humílima. Que, como diz Haroldo Dutra, manjedoura é uma forma romântica que damos para onde Jesus nasceu, foi colocado. Ele estava ali num coxo aonde os animais se alimentavam. Ele que nunca negou ser alimento para as almas. É o pão da vida que mata-nos a fome espiritual. Como ele vai dizer, até a água da vida que nos mata a sede espiritual. Ele inicia esse reinado em nenhum trono ou berço de ouro. Se inicia numa manjedoura, que, como ele mesmo vai dizer, que o reino dos céus, da qual ele viera construir, não viria com as aparências do mundo. Não viria com localizações geográficas. Não estaria nem ali, nem acolá. Não estaria em poder de homem algum. E nem dependeria do ouro e do poder falível e passageiros dos homens, que, como ele mesmo vai nos acenar, quando ele nos dizia para que nós não buscássemos os tesouros da terra, que nós não nos aprisionássemos com os tesouros da matéria, mas que nós buscássemos os tesouros da alma, porque esses eram imperecíveis.
Então ele inicia de uma forma inusitada o seu magistério, a sua aula de amor e de redenção das criaturas, iniciando num reinado diferente. Porque um outro aspecto é o único rei do mundo que não se deixa ser servido. Jesus se torna o maior servidor da humanidade. Como ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir, para ser alimento, para ser água em abundância, para ser pão, para ser luz, para ser caminho, para ser modelo. E um outro aspecto é que aquele que quiser ser o maior desse reino teria que ser o menor de todos. Numa mais total inversão de valores, que confundiu a muitos, ainda continuam confundindo, acreditando que o reino dos céus, que a vitória do bem, do amor, está nas coisas da matéria, está nesse mundo. E preocupados tão somente com coisas externas, se esquecem do interior. Porque é ali que Jesus, depois de construir o orbe, a casa aonde albergaria espíritos da nossa natureza, como diz Allan Kardec em Provas e Expiações, desceria das esferas sublimes para construir esse templo dentro do coração dos homens, dentro do nosso interior, como ele mesmo sempre falava que o reino dos céus está dentro do coração das criaturas, que o reino dos céus é semelhante a um fermento que a dona de casa colocou sobre 3 medidas de farinha, que o reino dos céus é semelhante a uma pérola que está dentro da ostra, sempre nos acenando para o nosso interior. Porque esse reino dos céus estaria ao alcance e está de todos nós a construirmos através do amor. E ele é a lição viva, porque Jesus se fez a lição, porque Jesus se faz o modelo, ele se transforma na própria lição viva. Quando Paulo de Tarso nos recomenda para que os cristãos sejassem as cartas vivas de Cristo, Jesus é a carta viva de Deus. É como diz o Eclesiastes, é o verbo que se fez carne. Ele é a própria lição. Que, como vai dizer São Francisco de Assis, quando nos recomendássemos que nós tomássemos cuidado com as nossas posturas, com os nossos hábitos, porque talvez as nossas atitudes, o nosso interior, fosse o único evangelho que as outras pessoas pudessem ler. Jesus foi o evangelho vivo. Estar junto com Jesus, dentro da sua conduta, era estar junto com a mensagem. Viva, prática, atuante. Porque não tem uma parábola, não tem uma bem-aventurança, não tem um sermão, não tem um ato de Jesus. Até mesmo que Jesus deixou de fazer diante de tais situações. E até mesmo do teu silêncio, do teu olhar, do teu caminhar, que não esteja repleto de ensinamentos morais e de profundas lições que falam das nossas sombras, que falam das nossas luzes,
que fala das nossas potencialidades, das nossas limitações e da nossa busca. Então, Jesus é a maior lição que se materializou diante dos homens. E talvez por isso Jesus não escrevesse nada, não deixasse nada escrito, a não ser a tua própria vida, que, como diz Ernesto Renan, dividiria a história da humanidade em duas fases, no antes e no depois. E ali, depois dele, reiniciaria no mundo, e no nosso mundo interior, uma regeneração moral dos nossos sentimentos e emoções. Porque é dentro do coração da criatura que Jesus vai construir esse reino. Não estamos falando aqui, quando referimos ao coração, ao órgão fisiológico, mas estamos falando do órgão, como vai nos explicar o querido mestre Pedro Vinícius de Camargo, um dos grandes educadores da doutrina espírita, na sua obra Em Torno do Mestre, o coração como a casa dos sentimentos, das emoções, simbolicamente falando, porque é dentro dos sentimentos que Jesus vai nos tirar da animalidade, dos instintos ainda não domesticados. É ali que Jesus vai trabalhar, como ele respondeu a Hanan, um dos juristas do Sinédrio, arrogante, sarcástico. Está lá no livro Boa Nova, no capítulo 3, as primeiras pregações, que quando Jesus ali vai iniciar a falar do reino dos céus, ele topa com Hanan. E Hanan, vendo aquele homem simples, de vestes comuns, que não trazia nenhum símbolo de uma família famosa, de uma família de tradição, que não trazia nenhuma divisa de homem de comandar grandes exércitos. Era para Hanan como se Hanan tivesse topado com o indigente. E aquele homem acostumado à arrogância foi ter com Jesus e lhe indaga do mestre: que viestes fazer na terra? E Jesus vai falar que viestes implantar o reino dos céus. Uma risada sarcástica sai da boca de Hanan. Como podes, certo pensava Hanan, um homem semelhante a um mendigo falar de reino? E pergunta: o que entende você, indagou Hanan a Jesus, sobre esse reino dos céus? E Jesus, olhando profundamente nos seus olhos, entendendo-lhe a ignorância, vai lhe dizer: o reino dos céus é obra divina dentro do coração dos homens. E mais à frente desse diálogo, que é extraordinário, no transcorrer do debate entre Jesus e Hanan, Hanan, mais uma vez, usando do sarcasmo que lhe era propício daqueles que se vestem dos títulos, que acreditam seus títulos, que se envaidecem com poder e acreditam ser superior aos outros, ele debocha do mestre. Mas com que material você vai construir o reino? Quem são seus ajudantes? Acreditando que o reino era uma construção geográfica. Como muitos nos dias de hoje ainda acreditam que o reino de Deus está nos templos, de pedra, que o reino dos céus está na mão de homens, que tem que ser vendido. Não, o reino dos céus está ao alcance de todos nós. Então Jesus vai responder a Hanan: não existe, Hanan, mármore mais nobre do que os sentimentos, do que o coração. E não existe cinzel mais preciso do que a da boa vontade dos homens. Então, Jesus vai falar novamente do coração. É esse material, é essa argamassa que Jesus vai trabalhar esse reino, que são os sentimentos, através da boa vontade de cada um, que é o cinzel de construí-lo dentro de si mesmo.
que como vai trabalhar essa questão dos sentimentos, lá no capítulo da lei de amor, quando Lázaro vai chamar os instintos de embrião, de semente do sentimento, e que o sentimento, e que os instintos melhorados e educados, a criatura passa a ter sentimentos. E o sentimento, o ponto máximo do sentimento, vai dizer Lázaro, é o amor. Então é nós sairmos dos instintos animalizados e nos espiritualizarmos os sentimentos, as emoções. Como vai dizer lá no Livro dos Espíritos. Porque existe a guerra ainda? E os espíritos vão responder a Kardec. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, Jesus veio fazer com que a nossa natureza espiritual sobrepuja essa ainda natureza arraigada aos vícios, aos defeitos, às imperfeições, à ignorância, para nos trazermos através do amor, que ele foi o amor em vida e é, porque ninguém amou e ama tantas criaturas e nos ensinou de tantas as formas como amar, como Cristo, como modelo, como mestre, como caminho, como guia, que caminhou junto e que permanece junto conosco. Então, meus irmãos, o reino dos céus dentro do coração. E foi pensando e refletindo nesse reino dos céus dentro do nosso coração, a ser construído pela nossa boa vontade, através dos ensinamentos morais do nosso mestre, do guia planetário, do governador do orbe, do rei celeste, é que nós vamos buscar numa página belíssima de Humberto de Campos, no livro Contos e Contos, intitulado Natal Simbólico, aonde não é uma mensagem propriamente dita de Humberto de Campos, mas é uma mensagem que ele recebe de um espírito superior, de outras esferas da onde Humberto de Campos se encontrava, e vai discorrer sobre o Natal. E essa entidade anônima e veneranda inicia a mensagem falando que todo espírito é um mundo aonde Jesus deve nascer. Todo espírito é um mundo aonde Jesus deve nascer. Então, meus irmãos, nós somos manjedouras em potencial. Os nossos sentimentos e emoções são essas palhas que cobrem essa manjedoura, esperando que o Mestre de Nazaré nasça em nossas vidas. Como vai dizer Emmanuel, numa outra mensagem belíssima sobre o Natal, intitulado Natal de Jesus, que ele vai dizer que é necessário que Jesus nasça e cresça na manjedoura dos nossos corações. Porque sem que ele assim o faça, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Emmanuel nos convidando a deixar Jesus nascer nessa manjedoura que todos nós somos, para que o Cristo, a cada dia, nasça e cresça dentro das nossas atitudes, pensamentos e atos, das nossas emoções, que nada são da manifestação do nosso nível espiritual, que nos denuncia através do que nós fazemos. E quando é que Jesus nasce dentro da manjedoura dos nossos corações? Quando é que Jesus cresce nos nossos corações? Toda vez, meus irmãos, que vamos perdoar uma ofensa.
Jesus nasce na manjedoura do nosso coração toda vez que eu perdoo, toda vez que eu deixo um ímpeto de vingança de lado, toda vez que eu liberto de um vício moral, toda vez que eu venço uma imperfeição, toda vez que eu sou mais fraterno. Jesus nasce nos nossos corações toda vez que eu me torno mais caridoso, toda vez que eu me dedico ao bem, toda vez que eu sou mais indulgente, toda vez que eu estendo mais as mãos para o meu próximo, todas as vezes que eu penso mais no próximo do que em mim, todas as vezes que eu sou menos orgulhoso e menos egoísta. Jesus está nascendo e crescendo, como diz Emmanuel, dentro desta manjedoura, que, como diz Humberto de Campos, traduzindo a entidade de luz, esse templo que nós somos, aonde Jesus deve nascer dentro de nós. E como vai nos dizer o nosso querido Chico Xavier, no famoso programa do Pinga Fogo, da qual Chico, poderíamos falar que ele também foi um antes e depois do movimento espírita. Porque Chico Xavier vai levar a doutrina de Jesus e a mensagem do Mestre para o mundo, através do Pinga Fogo. Interrogado sobre o Natal, a tecer alguns comentários sobre o Natal, o Chico, com as suas palavras doces de luz, vai nos dizer que o Natal é tempo de firmarmos o nosso contrato de cristianização das nossas almas. E o que é cristianizar as nossas almas? É trabalharmos mais na seara de Jesus. É nos dedicarmos mais ao bem. É de continuarmos perseverantes, não importa os ataques, as perseguições, os desânimos que nos avizinha. É nos tornarmos persistentes até o fim. Isso é firmarmos contrato com Jesus. Então, meus irmãos, nesta noite, gostaríamos aqui, evocando essas vibrações natalinas, que envolve todo o orbe terrestre, nesses dias difíceis e inusitado desse século, desses últimos 100 anos, em que nós experimentamos uma pandemia cruel, difícil, que tem causado dor em muitos lares, em muitos corações, em situações difíceis, pelos vários efeitos colaterais que a situação pandêmica causou no planeta. Nós gostaríamos de pedir a Jesus, a esse celeste amigo, que está cuidando atencioso de cada ovelha, que ele nasça nas emoções e no coração de cada um que teve o seu ente querido levado pela pandemia, por aqueles que estão passando dias difíceis nas UTIs, não tão somente pelo vírus, mas por outras enfermidades que atravessam provações, expiações dolorosas. Que Jesus renasça em ânimo, em coragem, fé e em esperança em cada alma, em cada mãezinha que chora, em cada paizinho que chora o seu filho que partiu. Que Jesus nasça em esperança. Que Jesus nasça em esperança aqueles que não têm o mínimo para se alimentar. Que Jesus agora inunde os lares daqueles que moram na rua e que, de uma forma ou de outra, foram mais afetados com essa situação. Que Jesus renasça também no coração
dos homens que temporariamente estão sobre os poderes da matéria, sobre o nosso planeta. Nasça no coração deles um pouco mais de fraternidade, um pouco mais de lucidez dos compromissos assumidos diante do povo. E que Jesus, meus irmãos, prossiga cada dia, cada momento, nascendo mais nos nossos corações. E nós ficando mais esperançosos, com mais bom ânimo, com mais fé, com mais renúncia, com mais obediência, com mais resignação, com mais paz. Só assim, Jesus, esse Natal vai acontecer dentro das nossas almas. E nós poderíamos fazer uma outra palestra aqui, perguntando quando foi o Natal de Pedro? Quando foi o Natal de Paulo? Quando foi o Natal de Judas? Quando foi o Natal de Maria de Magdala? Que nós sabemos as histórias de como Jesus despertou no coração de cada um deles e nunca mais eles foram o mesmo. E nós estamos caminhando. A cada dia um pouco, esse divino amigo vai nascendo dentro de nós. Nós não vai sendo o mesmo de ontem, como diz Kardec. Ser hoje melhor do que eu fui ontem. E amanhã melhor do que ser hoje. Isto é a manjedoura de Jesus. Isso é a regeneração da nossa vida. Essa é a mensagem contínua. Todo dia é Natal. E todo dia é Ano Novo. Na nossa eternidade. Meus irmãos, com muito carinho eu agradeço essa oportunidade. Que essa casa acolhedora sempre nos brinda. A gratidão, muita saudade de estar presencialmente. E gratidão, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos nós. Muito obrigado pelo carinho. Haroldo, maravilhosa sua palestra. Queria te pedir para, antes da gente abrir para fazer, né, os nossos agradecimentos a você, eu queria te pedir se você poderia fazer para nós uma prece de encerramento, por favor. Sim, lembrei da dona Pasqualina agora. Querido amigo, Jesus, neste momento, te agradecemos as bênçãos das suas lições. Te agradecemos as bênçãos desse alimento espiritual, desse tônico, desse revigorante, que sustenta a nossa alma para suportarmos os desafios e as lutas que nos são colocadas para o crescimento espiritual. Divino amigo, te agradecemos profundamente por esse estudo, por esta noite. Te rogamos as bênçãos para toda a humanidade. E aonde uma mente de um parente enfermo, de alguém que sofre, alcançar nesse instante, eles possam ser visitados pela sua dúlcida luz e levando um pouquinho de nós também, mostrando que ninguém está sozinho no mundo. Gratidão, querido amigo, e que assim seja. Obrigado.